Isso é importante, hein? Instituto Paraná divulgou hoje a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, que disputa a reeleição, atual prefeito, segue na primeira posição, com 24,1%. Ele é seguido pelo deputado Guilherme Boulos, com 21,9%, e o influenciador Pablo Marçal, com 17,9%. Na sequência, vem o jornalista apresentador José Luiz da Atena, com 13,2%. Tabata Amaral ocupa a quinta colocação na pesquisa, com 7,3%. Ela é seguida por Marina Helena, que alcançou 3,3% nesse levantamento do Instituto Paraná, que apontou ainda que 6,2% dos entrevistados votaram em branco ou nulo e 4,4% não souberam ou não quiseram responder. Essa pesquisa entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 19 e 22 de agosto e tem uma margem de erro de 2,6 pontos percentuais, sendo registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP 06659/2024. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, levantamento do Instituto Paraná indicando uma disputa muito acirrada, né? Muito parelha. Os três primeiros colocados, ninguém conseguiu se distanciar, né? Ficar muitos pontos à frente um do outro. Enfim, o atual prefeito Ricardo Nunes, nesse levantamento, numericamente à frente, ele é seguido por Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Dávila. Não tem muita diferença também da pesquisa do Datafolha. As pesquisas mostram que está embolada essa disputa em São Paulo, né? Com o Ricardo Nunes, Boulos e o Pablo Marçal crescendo. E a primeira pesquisa, como eu disse aqui, candidato não pode se desesperar com pesquisa, tem que continuar tocando a sua campanha e acreditando que a sua estratégia é a estratégia que vai acabar levando a vitória mais à frente, né? Mas o fato que mudou muito nos últimos 24 horas, 48 horas, é o embate entre o candidato Pablo Marçal com o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e isso realmente começou a abrir aí uma pressão grande de bolsonaristas fiéis ao presidente da República, pedindo agora apoio a outros candidatos. Então isso vai virar o jogo mesmo. Eu acho que esse embate com o Pablo Marçal passou a ser visto agora como uma ameaça pelos bolsonaristas. E eu acho que isso pode afetar as próximas rodadas de pesquisa, porque esse é um grupo muito forte que estava muito dividido. Então vamos ver o que vai acontecer. É apenas a primeira pesquisa de uma rodada que ainda tem mais aí 40 dias pela frente, tem muita coisa que vai acontecer ainda em São Paulo, mas este é um fato nas últimas 48 horas que pode sim começar a mudar o destino dos votos bolsonaristas. Com certeza, esse embate, essa rusga não está representada nessa pesquisa, já que aconteceu após a realização desse levantamento. A gente precisará aguardar os próximos levantamentos para saber se terá algum tipo de impacto ou não. Mas é bom lembrar à nossa audiência que o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio à candidatura de Ricardo Nunes à reeleição. Você, Cristiano Beraldo, Instituto Paraná, mais um levantamento. Numericamente, Ricardo Nunes à frente, ele é seguido por Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Beraldo. Me parece que o cenário real deve, nesse momento, ser por aí mesmo. Ricardo Nunes tem a máquina da prefeitura na mão, ele tem o controle, né, da estrutura de campanha antiga, tradicional, o apoio de vários partidos, e isso tem um efeito, isso dá para ele um piso elevado de votos, digamos assim. O grande fenômeno dessa eleição, que tem sido observado pelo Brasil inteiro, é Pablo Marçal, porque tem uma técnica de comunicação de rede social que se sobrepõe a esses elementos tradicionais de campanha política e tem conseguido uma visibilidade imensa, e isso bagunçou aí o coreto daqueles que achavam que o caminho dessas eleições já estava definido. Essa briga que mencionou o Dávila entre o Bolsonaro diretamente, sobretudo Eduardo Bolsonaro, com Pablo Marçal, deixando claro que eles não apoiam. O Carlos entrou na parada também, né? Mas o Carlos entrou de uma forma diferente, porque o Eduardo e o Jair Bolsonaro, eles estão criando uma ruptura clara com o Marçal para favorecer o Nunes.
Já Carlos Bolsonaro, ele já se manifestou em apoio à candidata Marina Helena, do Partido Novo, deixando claro que não vai apoiar Nunes nessa eleição e que tem uma alternativa que é Marina Helena. Então, inclusive, da fala do Dávila, a gente precisa esperar as próximas pesquisas para ver como é que esse apoio vai se refletir do ponto de vista de intenção de voto. Mas essa bagunça que se tornou a eleição de São Paulo, tendo em vista esse aumento de temperatura na relação entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro, vai ser muito interessante de observar, porque deixará feridas, deixará cicatrizes. Tem muita gente que tradicionalmente apoiou Jair Bolsonaro, que até ganhou relevância a partir deste apoio incondicional a Jair Bolsonaro, que nessas eleições são candidatos e já largaram a mão do ex-presidente para pegar na mão do Marçal. E aí temos que ver como é que vai ficar esse movimento diante do eleitor. Então essa eleição em São Paulo está extremamente animada e interessante de se observar. É verdade, esse eleitor de direita pode flutuar entre três candidatos certamente nessas eleições municipais. E você, Mota? O Mota passou 2 dias aqui em São Paulo, claro, gravando os programas dele, mas ele conversou com muitas pessoas e estar numa cidade que acompanha de perto essa campanha é diferente, né, Mota? O que você conseguiu identificar nesses bate-papos por aí? O Data Mota fez pesquisas quanti e quali aí em São Paulo. Fizemos grupos focados, né? Assim que chama. Olha, meus amigos, é uma situação complicada. Eu acho que a gente pode olhar essa questão sob 2 prismas, sob 2 pontos de vista. E é isso que eu vejo muita gente fazendo, né? É possível olhar para a eleição de São Paulo como uma situação local de São Paulo, relativa a São Paulo, ou dar para ela, colocá-la num contexto maior, num contexto nacional. As pessoas que olham com esse olhar nacional, um olhar maior, algumas delas enxergam nessa eleição um racha na direita. As redes sociais não falam sobre outra coisa nos últimos dias, né? Há quem veja no apoio a Marçal, boa parte desse apoio vem de pessoas de direita. E há quem veja nisso um desafio à liderança de Jair Bolsonaro. Não é a minha opinião. Eu vejo a eleição de São Paulo como uma questão local. Eu avisei, vocês vão lembrar, eu avisei aqui várias vezes que o que aconteceu no Rio de Janeiro em 2020 poderia acontecer em São Paulo agora. Tá? O que aconteceu em 2020? Jair Bolsonaro apoiou aqui na prefeitura um candidato que não foi visto pelo eleitorado como sendo um representante legítimo da direita, que foi Marcelo Crivella. O resultado, Crivella perdeu a eleição. Tá? Então, esse risco, a gente falou sobre isso lá atrás. Pode ser que esse candidato escolhido, Nunes, não seja visto como de direita, como bolsonarista, apesar do apoio de Jair Bolsonaro. E pode ser que muita gente da direita resolva não votar nele. Tá? E aí, vejam que coisa, né? Que fenômeno. Os bolsonaristas, pessoas de direita, podem não votar no candidato, mesmo com o apoio e o pedido de Jair Bolsonaro. Percebam o que isso significa. Eu vou dizer a minha interpretação. Isso, para mim, não é uma contestação à liderança de Jair Bolsonaro. Isso, para mim, é uma demonstração de que o eleitor de direita está pensando no que está fazendo. Ao contrário do que dizem muitos críticos, o pessoal da esquerda adora chamar a turma da direita, especialmente os bolsonaristas, de gado. É um bando de gado. Olha, o gado está pensando com a sua própria cabeça. Tá? O pessoal de direita, pelo que parece, você sabe que eu tenho um ceticismo muito grande em relação a essas pesquisas, né, Caniato? Sim. Mas o Data Mota foi às ruas e pelo que eu vi, o voto da direita está indo uma parte para o Nunes, uma parte para o Marçal
e está sobrando até para a candidata do Novo, a Marina Helena. Tá? Agora, o fenômeno é esse. A gente tem uma candidatura do Ricardo Nunes, que foi determinada pelo partido, apesar da existência de potenciais candidatos que seriam mais identificados com a direita. Essa discussão aconteceu. Escolheu-se a candidatura de Ricardo Nunes. Candidaturas a cargos majoritários são assim. Elas são resultado de uma convergência de uma série de fatores. Não é quem é o mais popular ou quem tem mais chance de ganhar. E aí, depois que esse jogo já estava sendo jogado, surgiu na disputa um candidato de outro partido que aparentemente é mais identificado com os ideais da direita do que Ricardo Nunes. Percebam que eu disse aparentemente, né? A gente sempre recomenda aqui, eleitor, quando você for tomar a sua decisão, a melhor coisa que você tem a fazer é olhar o histórico das pessoas, né? Ao invés de acreditar em ideias, em projetos, porque falar é fácil. Olha o que as pessoas fizeram. Agora, o que acontece é que as aparências são importantes em uma eleição. O tempo é pouco, as pessoas têm uma decisão complicada para tomar, e aí embolou o meio de campo. Essa é a leitura que eu faço. O meio de campo está embolado, qualquer coisa pode acontecer. Cabe agora aos participantes dessa disputa se posicionar com clareza, para que o eleitor possa ter mais elementos para tomar sua decisão. Programas Pingos nos Is, chegando, muita gente que acompanha a programação também nas nossas plataformas digitais e nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Em destaque, pesquisa do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, tenta a reeleição liderando esse levantamento com 24,1%. Ele é seguido por Guilherme Boulos com 21,9% e Pablo Marçal com 17,9%. Você, Dávila, esse jogo de xadrez das eleições municipais aqui de São Paulo tem o eleitorado de direita e as opções que estão nessa disputa. Enfim, essa boa análise trazida pelo Mota e o que a gente precisa considerar em relação a esses embates que estão acontecendo, principalmente quando tem a figura de Jair Bolsonaro e a possível migração para outras figuras, como, por exemplo, até Marina Helena, né? Eu acho que faz uma diferença grande, ao contrário da eleição de 2020 no Rio de Janeiro, se Bolsonaro entrar para valer, como fez nesses últimos 48 horas, e se o bolsonarismo entrar, porque eu acho que tem dois fenômenos, tem o presidente Bolsonaro e tem o bolsonarismo. São duas coisas diferentes. Pela primeira vez, houve um alinhamento dessas duas forças nessas últimas horas, muito contrária à candidatura do Pablo Marçal. Então, eu acho que esse é um sinal bem diferente do que o apoio morno, como estava acontecendo de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes. Era um apoio morno. O partido apoiou, mas ninguém falava muito, né? E aí, na verdade, o único peso que Jair Bolsonaro teve importante na candidatura de Ricardo Nunes foi a escolha do vice, né? Mas, exceto isso, Bolsonaro não está se manifestando. E, a partir de ontem, começou a se manifestar de maneira veemente. Eu acho que isso pode, sim, ter uma influência importante, que é a opinião do Bolsonaro e aí essa coordenação com o movimento bolsonarista. Então, eu acho que são duas coisas que podem virar esse jogo aqui em São Paulo. Mas, como bem disse o Mota, o Beraldo, o jogo está muito embolado em São Paulo, muita margem de erro aí, ainda está muito difícil de discernir uma coisa da outra. E a outra coisa a chamar a atenção é que esse grupo Bolsonaro, ontem, como bem disse o Beraldo, Carlos Bolsonaro já começou a apoiar a candidata do Novo, Marina Helena, que é a pessoa que tem o maior vínculo com o presidente Bolsonaro. Ela foi o braço direito na Secretaria de Privatização de Paulo Guedes, ministro de Bolsonaro. É uma pessoa que tem um vínculo muito forte com o Paulo Guedes, que era o super-ministro do governo Bolsonaro. Então, como o Mota disse, seguindo a recomendação dele, que eu também endosso, entenda a história e a trajetória dos candidatos. Essa é a melhor forma de se dar um voto qualificado e sair de cima dessa espuma que acaba mais confundindo do que esclarecendo. E é uma recomendação tão correta e adequada que a gente pode estender
para todo o eleitorado brasileiro, todas as cidades do país, né? Eu acho que é papel também do eleitor fazer esse exercício antes de depositar o seu voto em algum partido ou candidato. Isso é fundamental, é muito importante. Tem um complemento a fazer, Beraldo, por favor? Não, só a gente lembrar do porquê estamos nesse cenário em São Paulo. E esse cenário começa a ser desenhado com a decisão do Partido Liberal de não dar a legenda ao Ricardo Salles, que chegou na época a pontuar quase 20% de intenção de voto, mas mesmo assim o partido decidiu apoiar o Ricardo Nunes com o compromisso de que Jair Bolsonaro aceitaria essa determinação do partido, esse combinado do partido. Teve uma divisão, né? Teve uma divisão muito clara. E aí o PL deixou de ter um candidato 100% identificado com a direita, 100% identificado com Jair Bolsonaro, para apoiar um candidato que não tinha um alinhamento ideológico, não tinha um alinhamento de imagem, justamente nessa linha que o Mota trouxe, né? Era o Marcelo Crivella de São Paulo. E aí esse apoio abriu espaço para que surgisse essa figura mais identificada com o público, sobretudo uma figura como o Pablo Marçal, extremamente habilidosa na comunicação. Porque quando você olha para as propostas, o comportamento, o histórico, você não vê ali, ele não é um direitista raiz, um bolsonarista raiz, ele tem lá um monte de história complicada e tal, mas ele soube como ninguém navegar nesse universo de pessoas que estão consumindo comunicação nas redes sociais e levou uma mensagem muito mais impactante a elas do que os outros candidatos que poderiam ser considerados de direita. Seja o Ricardo Nunes por causa do apoio do PL de Jair Bolsonaro, mesmo que um apoio tímido, seja a candidata do Partido Novo, Marina Helena, como o Dávila, né, lembrou aqui, fez parte do governo Bolsonaro, etc., mas não tem o alcance que o Pablo Marçal tem. Então, ele olhou esse cenário, não pode dizer que ele é bobo, ele é muito inteligente. Viu que tinha um espaço e foi com tudo. Ganhou milhões, acho que 2 milhões de seguidores a mais, está aí na boca do povo, vendendo o curso adoidado, faturando. Independente de vencer ou não as eleições, Pablo Marçal já ganhou. Resta a gente saber como é que ficará a direita brasileira, especialmente em São Paulo, depois dessas eleições, aonde a gente está vendo que a temperatura está subindo. Então, as agressões ali estão acontecendo. As acusações feitas por Eduardo Bolsonaro contra Pablo Marçal foram muito diretas e objetivas. E as respostas também foram de alguém que está buscando a briga, não está buscando a paz, né? E já chamou o Carlos Bolsonaro, inclusive, de retardado. Então, quer dizer, o nível não está bom, não. Acho que vai deixar feridas. Vamos ver a dimensão delas depois das eleições. Carlos Bolsonaro, inclusive, rebateu e disse que irá ajuizar uma ação contra Pablo Marçal. Bom, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, eleições, sobretudo aqui em São Paulo, a campanha pegando fogo. Qualquer novidade a gente traz aqui para debater com os nossos comentaristas.